primeiro o pessoal vai te contratar. Vamos lá. Não, tu vende qualquer coisa, pelo que parece. Tá bom. É isso aí. Nós temos a mudança do Banco Central agora, né? Olha, você tem uma expectativa de taxa de juros. Mas com a mudança da presidência do Banco Central, muita coisa vai acontecer. Qual é a tua expectativa real com a mudança do Banco Central? Então, você sabe que a gente tem um Banco Central autônomo agora, né? Em que a presidência do Banco Central ela não casa junto com a presidência da República. Então, agora, exatamente no meio desse governo, nós vamos alterar a presidência do Banco Central, sai o Roberto Campos Neto, entra um novo. Quando a gente olha o Copom, que é o Comitê de Política Não Monetária, ele é formado por 9 membros, sendo um deles o presidente. Já trocaram 4, tá? Então, hoje é 5 do novo governo, ou melhor, 5 do velho governo e 4 do governo atual. Agora, ao final do ano, vira a cadeira do presidente, mais algumas cadeiras, e aí sem maioria do próximo. Eu acredito que a coisa mais relevante que vai acontecer em virtude dessa própria troca de presidência do Banco Central é a parada antecipada da redução da taxa de juros. Por quê? Para ficar na conta do presidente antigo, uma taxa de juros mais alta. Então, o que acontece? Ele para antes e essa parte de viver com juros mais altos fica na conta do Roberto Campos por mais tempo. O que acontece? Então, vamos pensar assim, se tivesse espaço para vir até 9,5, talvez baixa em 9,75 em 10. Para quê? Para que o cara que entre depois tenha ainda margem para baixar. Tá certo? Mas eu acho, e aí pode me chamar de otimista ou de ingênua, né? Que é o seguinte, mesmo que vá vir a baixar, eu não acredito numa condução irresponsável no Banco Central, tá? Por que acontece? Porque como a gente já vai ter a parte fiscal muito ruim, se a parte monetária for irresponsável também, o Brasil vai para a lama muito cedo. Né? E isso é um problema, porque ele pode ir para a lama às vésperas de uma eleição presidencial. Então, eu acho que isso aí pode ser algo que freie. E outra, como a gente vai ter uma memória de uma taxa de juros muito alta, de 13,75 recente, 9 e pouco, 9 não fica tão alto assim. Então, é tudo uma questão de ancoragem de percepções. Então, respondendo, a mudança, eu acho que vai fazer com que a taxa de juros pare de cair mais cedo do que a gente esperava, para dar até uma margem para que o próximo presidente tenha espaço para redução. Mas eu não vejo, depois, principalmente da experiência que a gente teve com o Tombini, que foi o presidente do Banco Central lá da Dilma, uma experiência tão ruim se repetir. Mas vou terminar aqui falando, né? Oremos, né? Oremos. Doutora, uma pergunta com relação à política estadual e normalmente a nacional, né? O problema é político ou é realmente fiscal? Se fala em aumentar mais imposto, mas não se fala em reduzir a máquina pública. É esse o nosso grande problema? Vou pensar que no federal tem muito mais espaço, tá? Do que no estadual. Mas no estadual tem espaço. Mas onde é que está o principal espaço no estadual? O principal espaço estadual não é mais tanto no executivo. O judiciário gaúcho custa 6 bilhões de reais ano. A Assembleia Legislativa também não custa barato, né? Então, seria a hora da gente olhar para esses poderes e fazer também eles terem algum tipo de esforço. Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, tá, gente? É o seguinte, toda vez que a gente pede para aumentar imposto, o que a gente está pedindo? Um esforço da sociedade. Toda vez que a gente está pedindo para reduzir gasto, a gente está pedindo um esforço da sociedade e do setor público em específico, né, de ambos. Então, no caso do gaúcho, a gente não tem falta de receita, isso é. E onde eu posso dizer isso? Por que eu falo isso? Porque a nossa receita não se deteriorou. A nossa receita continua crescendo. Nós não estamos mais no ápice da receita, que foi extraordinário. Mas, de novo, né? A gente não pode considerar o nosso ápice, nosso dia extraordinário, como o nosso parâmetro, né? Isso a gente não está mais. Mas está longe de ser uma arrecadação ruim. Se a nossa arrecadação, então, continua boa e nós problemas nos gastos, a gente tem que mexer nos gastos
que são, vou usar aquela palavra inventada, né? Mexíveis. Você sabe, né, gente? A gente tem um problema de previdência. Quando é que a gente vai resolver o problema da previdência gaúcha? Quando Jesus chamar todo mundo, né? Quando Jesus chamar o pessoal, aí a coisa vai se resolver. Mas até lá, a gente vai ter que administrar o que a gente tem. E o que a gente vai fazer? A gente, por exemplo, vai ter que pensar cada vez mais em estratégias em que a gente diminua a necessidade de reposição de pessoas. A gente tem que aumentar a digitalização dos processos. A gente tem que se questionar para ver se certas coisas que a gente sempre fez, a gente tem que continuar fazendo do mesmo jeito que a gente fez, né? Porque é o único jeito que a gente tem de reduzir gastos. Então, por exemplo, recentemente teve a discussão do IP. O Estado não quis mexer no IP. Da vez que ele diz, eu não quero mexer em tal coisa, é menos uma alternativa de ajuste de gastos que ele tem. Durante muitos anos a gente não quis mexer na CE, na Corsã, agora mexer. Quem sabe daqui a um tempo se mexa no IP também. A gente tem toda essa questão, por exemplo, agora do Banrisul. Vocês sabem, né, que foi feita uma nova proposta de rearranjo da dívida pública, né, do pagamento dos juros da dívida pública. Tem a ver com gasto de educação, mas também tem a ver com entregar ativos estaduais para o governo federal. No passado, a gente disse, o Banrisul é nosso. É nosso. O Banrisul, se é nosso, fez a nossa dívida ficar mais alta do que de outros estados. Agora a gente tem a chance de entregar de novo o Banrisul para ele ser federalizado. E isso abater da nossa dívida. Federalizar o Banrisul tem muito menos resistência do que privatizar o Banrisul. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o funcionário público, que é o funcionário do Banrisul, que é um dos principais interessados para que não haja a privatização, ele se sente melhor indo ser funcionário federal do que ser funcionário estadual. Então, eis a chance de fazer o quê? De jogar o Banrisul para frente e dar uma ajeitada na nossa conta. Vamos querer? Isso é uma dúvida que nós, como sociedade, temos que responder, né? Então, de novo, nosso arranjo tem que mexer nas despesas, porque mais receita não dá. E outra, né? Vou dizer mais uma coisa para vocês aqui, finalzinho, né? Eu sou a favor que a gente fizesse uma coisa agora chamada de silêncio tributário. O que é silêncio tributário? Não mexe nenhuma regra de tributação enquanto não vai ser aprovada a reforma. A pergunta é, se nós vamos reformar um negócio gigantesco agora, vai começar agora em 2026, o que a gente está fazendo mudança em regras de tributação? Olha todo o custo de adaptação das empresas, olha o custo de adaptação de regras, de entendimento. É para a gente ficar quieto, entender o que vai acontecer, se preparar para isso que vai acontecer e deu, né? Não ficar mexendo em outras coisas aí, né? E, de novo, né? O governador foi muito inteligente, tá? Que foi o seguinte, ele começou dizendo, vou aumentar a alíquota de 17 para 19,5. Todo mundo disse o quê? Não. Vou tirar os incentivos fiscais. Dos 69 setores, 68 da indústria foram tirados, depois ficou só um. Mas deixou lá cesta básica, né? Aí na cesta básica ele disse, vai de 0 a 12. 0 a 12. Aí as pessoas, de 0 a 12 é um monte. Aí ele falava assim, se de 0 a 12 é um monte, de 17 para 19 nem é tanto. E as pessoas ignoraram que juntar dinheiro de 17 para 19 vai ser juntar muito mais dinheiro do que se ir juntando de 0 para 12. Isto é, a gente vai botar de jeito diferente, muito mais dinheiro no caixa do governo. E, de novo, dinheiro que sai do bolso de quem? De nós outros. Tá certo? Então, a gente fez aquela tática de cinema. Sabe a tática de cinema? A tática de cinema é o seguinte, tu chega no cinema, olha o pote de pipoca e diz assim, nossa, um pote de pipoca pequeno por R$19. Que absurdo, olha quanto custa um saco de milho, custa R$4 um saco de milho. Aí tu olha do lado, a pipoca grande custa 22. Aí tu diz, pô, que barato. Que barato, é 22 a grande, 19 pequeno, é óbvio que eu vou comprar a grande. E nessa hora já esqueceu que o saco de milho custava R$4, né? Então, o governador foi 17 para 19,5, todo mundo gritou,
veio para a cesta básica de 0 a 12, todo mundo gritou, no final está quase agradecendo. Muito obrigada por trazer a alíquota média só para 19, só eu sou grata por isso, né? Então a gente tem que cuidar disso, né? A habilidade política leva a gente para alguns lugares, tá certo? Tá bem? Mais alguma? Vamos te pegar? Tem mais alguma pergunta? Não sei como é. Nós temos um horário meio esgotado, né? Sempre esgoto todos os horários aqui. Ainda bem. Desculpa. Gente, mas muito obrigada mais uma vez, tá bem?